Existe um tipo de silêncio que não é abandono, é preparação. E a maioria das pessoas confunde os dois. Quando as portas se fecham, quando as respostas demoram, quando tudo parece parado, é fácil acreditar que você foi esquecido. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse período de aparente estagnação que algo profundo está sendo formado dentro de você? Napoleon Hill passou décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas da história. Ele descobriu um padrão que quase ninguém percebe. Antes de cada grande conquista, existia um período de dificuldade que parecia não ter propósito nenhum. Um vale, uma espera. Uma travessia no escuro. E foi justamente ali, naquele espaço que parecia perdido, que essas pessoas foram moldadas para sustentar o que viria depois. Hoje eu quero te mostrar porque a fase que você está vivendo agora, por mais difícil que pareça, pode ser exatamente o sinal de que Deus está te preparando para algo maior do que você consegue imaginar. Preste muita atenção agora, porque isso muda tudo. Deus não te esqueceu. O que você está vivendo não é abandono, é estrutura sendo construída. Pense em como um edifício é erguido. Antes de qualquer andar subir, existe uma etapa que ninguém vê e que ninguém aplaude. A fundação. Ela é cavada fundo no escuro embaixo da terra. Quanto mais alto o prédio vai ser, mais profunda precisa ser essa fundação. E durante o tempo em que ela está sendo construída, quem passa por fora não vê progresso nenhum. Vê apenas um terreno revirado, buracos, aparente bagunça. Mas quem entende de construção sabe que ali, naquele caos aparente, está sendo formada a base que vai sustentar tudo o que virá. A sua vida funciona da mesma forma. Existem fases em que Deus está trabalhando na sua fundação. E fundação não se constrói na luz dos holofotes. Se constrói no silêncio, na dificuldade, nos momentos em que você não vê resultado nenhum, mas continua firme mesmo assim. Napoleon Hill escreveu que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Ele não disse que a adversidade é boa. Ele disse que ela carrega uma semente. E semente precisa de tempo, de escuridão e de terra para germinar. Quando você está passando por um período difícil, é natural querer que ele acabe o mais rápido possível. Mas existe uma pergunta que muda completamente a forma como você atravessa esse tempo. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar o que isso está formando em mim. Essa mudança de pergunta transforma a vítima em construtor. Porque a primeira pergunta te mantém preso no passado, procurando culpados. A segunda te move para o futuro, procurando propósito. E quando você começa a enxergar o propósito por trás da dificuldade, você para de desperdiçar energia lutando contra o processo e começa a colaborar com ele. Preste atenção, porque aqui está algo que quase ninguém percebe. Às vezes Deus remove coisas da sua vida não como punição, mas como preparação. Existe uma diferença enorme entre perder algo e ter algo removido. No tempo certo, pense num agricultor que poda uma árvore. Para quem olha de fora sem entender, parece destruição. Ele está cortando galhos, tirando partes que pareciam saudáveis, deixando a árvore aparentemente menor e mais vulnerável. Mas o agricultor sabe exatamente o que está fazendo. Aquela poda que parece perda é o que vai permitir que a árvore dê frutos muito mais abundantes na próxima estação. Sem a poda, a energia da árvore se dispersa em galhos que não produzem. Com a poda, toda a força se concentra no que realmente vai gerar fruto. Talvez algumas coisas tenham saído da sua vida recentemente. Talvez pessoas tenham se afastado, portas tenham se fechado, planos tenham desmoronado. E é possível que você esteja interpretando isso como perda quando, na verdade, pode ser poda.
Pode ser Deus concentrando a sua energia naquilo que realmente vai frutificar, removendo o que estava apenas drenando a sua força sem produzir nada. Escreva nos comentários agora a palavra "Eu creio". Não como um gesto vazio, mas como uma declaração de que você escolhe confiar no processo mesmo sem enxergar o resultado ainda. Essa simples atitude de fé ajuda a reorientar a sua mente na direção certa e mostra que você está pronto para receber o que está sendo preparado. Existe uma história na Bíblia que ilustra isso de forma poderosa. José foi vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para uma terra estrangeira, acusado injustamente e jogado numa prisão por anos. Se você olhasse para a vida dele em qualquer um daqueles momentos, você diria que ele tinha sido completamente abandonado. Cada etapa parecia um retrocesso. Cada porta parecia se fechar mais forte que a anterior. Mas o que ninguém conseguia ver naquele momento é que cada uma daquelas experiências estava formando nele exatamente as habilidades, o caráter e a sabedoria que ele precisaria para o dia em que se tornaria governador do Egito e salvaria nações inteiras da fome. A escravidão ensinou administração. A prisão ensinou paciência e liderança. A injustiça ensinou a não depender do reconhecimento humano. Nada foi desperdiçado. Cada dor tinha um propósito que só ficou visível no final. E quando José finalmente encontrou os irmãos que o tinham traído, ele disse uma frase que resume tudo. Vocês pensaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ele não disse que o mal foi bom. Ele disse que Deus transformou. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Preste muita atenção agora, porque aqui está um dos pontos mais importantes. A espera não é tempo perdido. A espera é parte do treinamento. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas desiste exatamente no ponto em que estava mais perto de vencer. Elas param na última curva antes da linha de chegada, sem saber que faltava tão pouco. Por quê? Porque a espera desgasta. Porque o silêncio testa. Porque a ausência de resultados visíveis faz a mente duvidar. E é exatamente aí que a fé é forjada. Fé fácil, que só existe quando tudo está dando certo, não é fé de verdade, é conveniência. A fé real é aquela que se mantém firme quando não há nenhuma evidência externa para sustentá-la. Quando você continua acreditando, continua trabalhando, continua se preparando, mesmo sem ver nenhum sinal de que vale a pena. Essa é a fé que move montanhas. E ela só pode ser desenvolvida no tempo da espera. Se tudo viesse fácil e rápido, você nunca desenvolveria a força interior necessária para sustentar aquilo que está por vir. Pense numa águia. Antes de uma tempestade, a maioria dos pássaros se esconde, procura abrigo, foge do vento. Mas a águia faz algo diferente. Ela usa as correntes de ar da própria tempestade para voar mais alto do que conseguiria em um dia calmo. O que para os outros é ameaça, para ela é elevação. A diferença não está na tempestade. Está em como ela se posiciona diante dela. E é isso que Deus está desenvolvendo em você durante esse período difícil. A capacidade de usar a própria adversidade como impulso. De transformar aquilo que deveria te derrubar em exatamente aquilo que vai te elevar. Mas essa capacidade não nasce em tempos de calmaria. Ela nasce na tempestade. Ela é forjada no desconforto. E é por isso que a fase que você está vivendo, por mais difícil que seja, não é um obstáculo ao seu destino. É parte dele. Agora preste atenção, porque isso é fundamental. Existe uma preparação silenciosa acontecendo em você, que você talvez nem perceba. Todo dia que você escolhe continuar mesmo cansado, você está desenvolvendo persistência. Todo dia que você mantém a integridade mesmo quando seria mais fácil desistir dela, você está construindo caráter. Todo dia que você continua acreditando mesmo sem provas, você está fortalecendo a fé. Todo dia que você aprende algo novo, mesmo sem saber onde vai usar, você está acumulando ferramentas.
Nada disso é visível de imediato. Mas tudo isso está sendo depositado dentro de você como capital para o futuro. Napoleon Hill chamava isso de preparação para a oportunidade. Ele dizia que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Muitas pessoas recebem oportunidades e não conseguem aproveitá-las, porque não estavam preparadas. A oportunidade chegou, mas elas ainda não tinham desenvolvido o caráter, a habilidade ou a maturidade para sustentá-la. E aí a oportunidade se perde. Deus não quer que isso aconteça com você. Por isso Ele está te preparando primeiro. Ele está construindo a estrutura antes de entregar o peso. Porque uma bênção grande demais colocada sobre uma estrutura fraca demais destrói a pessoa em vez de abençoá-la. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que conquistaram muito rápido demais e não souberam sustentar? Ganharam dinheiro e perderam tudo. Alcançaram fama e se destruíram. Chegaram ao topo e desabaram. Não foi porque a bênção era ruim. Foi porque a estrutura interna não tinha sido construída para sustentar aquilo. Deus é sábio demais para cometer esse erro com você. Ele prefere te fazer esperar, te fazer crescer, te fazer amadurecer, para que quando a bênção chegar, ela venha para ficar. Para que você não seja apenas alguém que alcançou algo grande, mas alguém que se tornou grande o suficiente para sustentar aquilo. A diferença entre esses dois tipos de pessoa é toda construída no tempo da espera, no tempo que parece perdido, no tempo em que nada parece estar acontecendo. Chegamos agora ao ponto central de tudo isso. O que parece atraso muitas vezes é acerto de tempo. Existe uma diferença entre o tempo que você quer e o tempo certo. E confiar que Deus conhece o tempo certo melhor do que você. É uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual que existe. Uma semente plantada não brota no dia seguinte porque você tem pressa. Ela respeita um processo. Existe um tempo de germinação que acontece embaixo da terra, invisível, antes que qualquer broto apareça na superfície. E se você desenterrasse a semente todo dia, para verificar se ela está crescendo, você mataria o processo. Muita gente faz isso com a própria vida. Fica ansiosa, desiste, muda de direção, abandona o processo bem no momento em que as raízes estavam se formando. E aí nunca colhe, porque nunca permite que o processo se complete. A fé que Deus está desenvolvendo em você é a fé de quem planta e confia, de quem faz a sua parte e descansa no tempo de Deus para o resto, de quem continua regando mesmo sem ver o broto ainda. Talvez você esteja passando por um dos períodos mais difíceis da sua vida agora. Talvez pareça que nada está dando certo, que as portas estão fechadas, que os seus esforços não estão gerando resultado. E eu quero te dizer com toda a certeza que é possível ter. Isso não é o fim da sua história. Isso é o meio. E o meio de uma história sempre parece confuso, porque você ainda não viu como todos os fios se conectam no final. José não sabia na prisão que estava a poucos passos do palácio. E você também não sabe o quão perto está daquilo que Deus preparou. O que Ele pede de você agora não é que você entenda tudo. É que você confie. Que você continue firme. Que você não desista no escuro, porque a luz está mais perto do que parece. Faça um compromisso hoje. Nos próximos dias, cada vez que a dúvida aparecer, cada vez que a vontade de desistir bater, lembre-se dessa verdade. O silêncio não é abandono, é preparação. A espera não é castigo, é formação. E aquilo que parece perda muitas vezes é apenas poda para uma colheita maior. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa tudo. Cada lágrima, cada noite difícil, cada porta fechada, tudo está sendo tecido em um propósito que um dia você vai olhar para trás e finalmente entender. E naquele dia, você vai agradecer por não ter desistido no meio do caminho. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Deixe o like para que essa palavra alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil
E precisa lembrar que Deus ainda está trabalhando, mesmo no silêncio. E se inscreva no canal, porque toda semana trazemos reflexões que sabedoria e mentalidade para te ajudar a construir a vida que Deus preparou. Lembre-se sempre: você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado. E o que vem a seguir vale toda a espera.